Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Assinantes do 14, mais um Alto Astral no 14. E nos honra muito estar aqui com você. Mais um bate-papo, mais uma entrevista. Eu e Guilherme Verano. E hoje a gente tem o prazer de trazer dois profissionais da área do direito. Nós vamos estar trazendo um quadro agora para você também, na nova grade do canal 14 da NET aqui. O nosso quadro se chamará Fazendo Direito. Vai ser mais ou menos o que a gente vai fazer aqui hoje. Você vai ter aí na nova programação do canal 14 da NET. Guilherme Verano, seja bem-vindo mais uma vez. A gente que agradece, é claro, né, a presença do Dr. Cícero, do Dr. Mike. O Dr. Cícero já esteve aqui com a gente, né? Dr. Cícero, sim. O Dr. Mike estreando hoje, né? Mas sempre assuntos importantes, que a gente fala basicamente de saúde, mas o direito, né? O direito das pessoas, né? Você saber o que você pode fazer, o que você não pode, né? Até onde você pode ir. Então, isso é muito importante. Ainda mais quando as relações trabalhistas, né? Para a gente pegar o exemplo mais latente que a gente tem hoje, estão mudando. São novas situações que aparecem, novas situações que surgem, mas a gente tem especialistas da área aqui, evidentemente, para tirar nossas dúvidas e também as dúvidas do assinante do canal 14 da NET. Dr. Cícero e Dr. Mike já estão conosco nessa proposta do quadro Fazendo Direito, no rádio já há algum tempo, e agora a gente vem para a televisão. Dr. Cícero, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Joseval, Verano, é um prazer estar aqui com vocês e participar desse programa para poder ver se a gente leva um pouco de conhecimento para o telespectador, esclarecendo dúvidas e, de maneira simples, melhorar o desempenho do povo com relação às pretensões diante das situações do dia a dia. Dr. Mike, prazer em tê-lo conosco. Nosso canal 14 da NET, no YouTube também, nesse quadro que a gente entende que vai ser muito interessante para o assinante do 14, para aquele que nos acompanha pelo YouTube, nas redes sociais. Mais informação na área do direito e toda a informação ela é muito bem-vinda. Seja bem-vindo. Obrigado, Joseval. Obrigado, Verano, Dr. Cícero. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e espero colaborar com as dúvidas tanto dos empregados quanto do empregador e que nós possamos lograr êxito aqui levando conhecimento para o público. O Dr. Mike já colocou aqui, hoje nós vamos falar de direitos trabalhistas, então levar aqui aos empregados, aos empregadores, algumas situações novas da nova legislação trabalhista e algumas dúvidas do dia a dia que nós nos deparamos nas empresas que a gente trabalha, no dia a dia nas conversas das rodas com os amigos, não é? Sempre aparecem dúvidas nessa área e a gente vem aqui com essa proposta. E a gente trouxe aqui vários temas do dia a dia que nós preparamos antes aí, aquilo que os ouvintes do rádio sempre estão nos perguntando, aquilo que os empregados das empresas e os patrões estão nos perguntando no dia a dia. E eu queria iniciar fazendo a seguinte pergunta para o Dr. Cícero e para o Dr. Mike. Por exemplo, uma situação que a gente viveu nesta semana. Antigamente existiam os contratos de gaveta, os acordos de gaveta. O empregador mandava, o funcionário queria sair da empresa, ele chegava no patrão e dizia assim: escuta, eu quero ir embora, mas não quero pedir para sair, para mim não perder o meu seguro-desemprego, ter direito ao meu fundo de garantia. E aí algumas empresas faziam um acordo acordos que eram acordos não legais, vamos dizer assim, vocês podem me corrigir. Só que com a nova legislação trabalhista, agora existe o acordo já amparado pela lei. E eu queria começar perguntando para o Dr. Cícero e para o Dr. Mike, quais os direitos que o empregado tem, Dr. Cícero, ao fechar esse acordo com a empresa agora? Eu quero sair
mas eu não vou pedir para sair, ou seja, a rescisão sai por acordo mesmo, né? Não é nem mandando embora e nem pedindo para sair, não é isso? Exatamente, Joséval. Isso é uma novidade da reforma trabalhista e isso veio corrigir uma distorção que existia na legislação anterior, onde não se permitia que o empregado e o empregador fizessem uma composição para pôr fim ao contrato de trabalho. Basicamente, eles não podiam entrar em acordo, né? Não tinha acordo. Então, isso às vezes dava até caso de polícia, porque isso caracterizava fraude contra o Fundo de Garantia. E isso, a nova legislação veio corrigir essa distorção. Então, hoje, a legislação permite que trabalhador e empregador façam um acordo e rescindam o contrato, evidentemente com, digamos assim, com algumas restrições. No caso, isso ocorrendo, o trabalhador recebe 50% do aviso prévio quando é indenizado, porque se for trabalhado ele recebe o período trabalhado, ele recebe 80% do fundo de garantia, mas ele não tem direito a seguro-desemprego. Então, isso é uma novidade, mas isso facilita muito, porque muitas das vezes cria-se aquele impasse, um quer ir embora, o outro também quer que vá, mas não tem dinheiro, antigamente eu tinha que pagar a multa, né? 40% da multa, então isso foi reduzido, quer dizer, então flexibilizou bastante e isso é um avanço, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Foi muito bem-vinda essa alteração. Em relação até isso, eu gostaria de falar, mas por que tanta grita? Porque se a gente for remeter a CLT da época de Getúlio Vargas, é um mundo que não existe mais. E por que tanta gente gritando? Então, contra a reforma trabalhista, que não pode, que vai perder direito, sendo que a gente tem que adaptar a realidade, né? Como eu falei, o mundo lá dos anos 40, dos anos 50... ele não existe mais, esse tipo de relação não existe mais. Mas por que tanta gente chia em relação a isso, então? É desconhecimento? O que seria? Não, na verdade não é desconhecimento, porque as propostas e as alterações na legislação, elas são muito claras, né? E a CLT, ela não tem o comando, digamos assim, hierárquico de alterar, por exemplo, a Constituição. Não pode mexer com férias, com 13º, com hora extra. Chamadas cláusulas pétreas, né? Exato. Então, a Constituição já resguarda o trabalhador. Então, essa legislação ordinária, que é a CLT, ela fez o quê? Ela flexibilizou a legislação ordinária para poder facilitar o dia a dia, tanto do trabalhador quanto do empregador. E é aquilo que eu estava falando, adaptando a uma nova realidade. Né? Exato, dentro da nova realidade, porque o direito ele tem que ser dinâmico também. Nós não estamos mais em 1940, porque a legislação trabalhista ela foi consolidada em 43. Foi uma conquista, né? Sem dúvida nenhuma na época. Né? Conquista. Isso aí é um avanço muito grande para os trabalhadores. Né? E também para os empregadores. Isso melhora muito a dinâmica na relação de emprego entre as partes. Né? Doutor Mike, em relação à multa, o doutor Cícero até citou aí, nessas rescisões por acordo, o que acontece com a multa hoje? Então, Joséval, o acordo feito entre empregador e a empregado, ela vai trazer uma redução dessas verbas a serem pagas, já que pontuadas pelo Dr. Cícero. No caso do saque do FGTS, o saque será até o limite de 80%. A multa sobre o FGTS, que anteriormente era de 40%, reduz-se a 20%. Também, no caso do aviso prévio, se trabalhado, ele recebe normalmente, mas se indenizado, somente a metade. E, por fim, o empregado não recebe o seguro-desemprego. Esses são os termos legalmente constituídos para que haja uma composição amigável entre empregado e empregador para que ele possa sair da empresa. Nesse caso, tanto o empregado e o empregador terá os seus direitos garantidos e assim poderão correr daquela situação anterior da CLT, onde que praticamente coagia um empregado ou um empregador a continuar com um vínculo trabalhista, embora os dois quisessem desfazer aquele vínculo. E às vezes ficava o empregador querendo arrumar um pretexto para o empregado pedir para sair,
o empregado do outro lado matando o empregador de raiva para ser mandado embora. Acontece muito no universo do futebol, a gente vê muito isso, né? O jogador forçando a saída, né? Justamente. E não adianta querer colocar para ele jogar, mas ele não joga. O chinelinho vai, né? Sim, sim. O trabalhador vai pro chinelinho também? Nesse caso, Verano, eu acho muito interessante a sua pergunta anterior, quando você fala do aspecto cultural da sociedade em relação à CLT. No nosso Brasil, nós temos esse aspecto cultural protecionista do trabalhador. É muito oriundo também dessa visão marxista, de visão de classe, o proletariado e a classe trabalhadora, que no nosso país, culturalmente, ele está inserido nisso. E uma opinião particular minha, não é uma inserção interessante para o país, mas nós pegamos outras culturas, por exemplo, nos Estados Unidos, com o advento da presidência do Donald Trump, ele fez uma desoneração na carga tributária em cima dos empregados. O que aconteceu lá? Os Estados Unidos hoje possui a menor taxa de desemprego dos últimos 40 anos. Os salários dos empregados foram aumentados e as empresas que têm os lucros estão investindo em ações sociais. A Bolsa de Valores está estourando. Então essa questão do protecionismo é uma coisa que atrapalha muito o empregador a ter a sua liberdade empresarial. Até impede as empresas de contratar mais funcionários. É verdade. Certo? Então, assim, o índice de desemprego hoje nós temos passa por esse viés cultural. E aí você fica querendo proteger demais e acaba que você faz é inviabilizando o emprego. Tem um professor que falou uma coisa muito interessante numa aula para mim. Nos Estados Unidos não existe essa legislação protecionista em relação ao trabalho. E sai brasileiro daqui para trabalhar lá. E se adapta perfeitamente, né? Mas não vem americano de lá para trabalhar aqui. Porque, em tese, se esse autoprotecionismo fosse algo realmente favorável à sociedade, nesse extremo do qual é empregado, eu não estou dizendo que não é favorável, mas tem os limites. Quando é o extremo, acaba atrapalhando. Haveria pessoas de fora vindo para o Brasil para trabalhar porque eles teriam um protecionismo exagerado e eles teriam todos os direitos trabalhistas garantidos. Mas a gente vê o contrário, pessoas saindo do Brasil para trabalhar fora. E até com um detalhe que a gente sempre bate muito e fala aqui, José, os entrevistados, a questão da produtividade do operário brasileiro é baixa. Por que aqui a produtividade é baixa e lá ele se enquadra no esquema que a produtividade é alta e com aquela regra do jogo, que ele sabe que é clara? Tem um estudo muito específico que fala que para um trabalhador americano você tem que ter 4 trabalhadores brasileiros. Aí você vê a diferença de cultura. Então, para um trabalhador americano, você precisa de 4 brasileiros para fazer a mesma atividade no mesmo tempo. E o brasileiro, quando vai para lá, produz da mesma forma. Da mesma forma. O doutor Cícero, já que o doutor Mike está falando de gente ir para lá e vir para cá... O senhor está querendo abandonar a gente ir para lá? Ou é impressão minha? Eu queria perguntar para o senhor um outro tema polêmico. Transferência de empregado. O empregador tem uma empresa em Anápolis, tem uma filial lá em Imperatriz, tem uma outra lá em Brasília e ele quer transferir um funcionário de Anápolis para um outro estado. E às vezes o funcionário fica com medo de dizer um não. Com mais medo ainda de ser demitido e perder o emprego. E às vezes vai deixando família, tirando às vezes filho da escola em hora que não deve tirar, de receio de ser demitido pela transferência. A pergunta é, o empregador tem direito de fazer essa transferência? O que a legislação diz em relação a isso? O empregado, ele é obrigado a aceitar essa transferência em cima daquele receio de ser demitido? O que o senhor pode nos dizer em relação a isso? Joséval, quando se trata de uma empresa de grande porte que tem filial num estado e no outro, a empresa, via de regra, a empresa tem o direito, porque na hora da contratação ela já estabelece as regras. Olha, você está sendo contratado para trabalhar nesta filial, mas você pode ser requisitado para trabalhar em outra filial. Vírgula, né? A qualquer momento. A qualquer momento, de acordo com o interesse da empresa. Até porque é o seguinte, o empregador não vai ficar transferindo empregado só por capricho, perseguição, isso não existe. O empregador, ele coloca o dinheiro dele no mercado, ele faz o investimento, ele empreende para poder alcançar um resultado líquido positivo, ou seja, um lucro.
Então ele não vai ficar brincando, vou ali mandar o fulano lá para a Imperatriz, igual você falou. O que existe, na verdade, é um receio do trabalhador de ser transferido para um local que não é muito, digamos assim, é atrativo. Porque, por exemplo, poderia falar, olha, você vai ser transferido para a filial lá no Rio de Janeiro, vai trabalhar na praia de Copacabana, no hotel Copacabana Palace. Por quê? Porque você trabalha numa rede de hotéis e, de repente, você está saindo de Recife para poder ir para Copacabana. Copacabana Palace é um dos maiores hotéis do mundo. Então, é um baita um atrativo, é bom no seu currículo. Então, isso aí opa, eu quero. Mas se falar, olha, você vai lá para o hotel, lá no Chapuri, lá ao lado do Rio Chapuri, aí o cara, puxa vida, aí já não quer. Então, é avaliação. Mas, em se tratando de legislação trabalhista, o empregador tem o direito de fazer essa transferência e normalmente ele faz essa transferência, mantém o custo disso, mudança e às vezes dá até casa para o trabalhador. Então esse benefício pode vir acompanhado. Exatamente, é interesse da empresa. Às vezes aquele empregado, por exemplo, eu estou transferindo um gerente, estou com um problema operacional, preciso de resolver uma questão gerencial e o gerente é aquele cara, então tem que ir, porque se o cara não vai, quem não muda no mundo empresarial é o seguinte, quem não muda é mudado. Se o cara falar, não, eu não vou, e a empresa precisa de alguém lá, então manda alguém para lá e tchau para você. O cara perde o emprego. Tá, agora, isso tudo tem que ter a anuência do funcionário. Entrou, ele já é avisado. Sim, com certeza. Porque se não tiver anuência, já é um problema. Exatamente. Se não tem essa anuência, aí o trabalhador, pela legislação brasileira, ele só pode ser removido de um posto para outro com autorização dele. Ou seja, não, eu concordo de ir e tudo mais. Posso pegar porque a nossa legislação aqui ela é protecional, ela protege realmente o trabalhador, digamos assim, ao máximo. Sem dúvida. Posso até pegar o exemplo aqui do funcionalismo público. Quando a transferência do Rio de Janeiro para Brasília, muitos funcionários públicos não queriam ir para Brasília de forma nenhuma. O que eu vou fazer no meio daquele cerrado, no meio do deserto lá? Aí vários benefícios foram concedidos, apartamentos funcionais, lotes, aquela coisa toda. É mais ou menos por aí no funcionalismo público também, pegando esse exemplo maior que a gente teve na história, parecido com a iniciativa privada? Exatamente isso aí. Normalmente, sendo interesse da empresa, a empresa procura conceder ao empregado benefícios, entendeu? Principalmente quando você está indo para um lugar que não é muito atraente do ponto de vista... Imagina Brasília em 1960, né? É isso aí. É aquilo que eu estava dizendo. Se não é atraente, às vezes não tem escola, às vezes não tem hospital, o cara fica preocupado. Às vezes ele é casado, tem filhos, como que ele vai fazer? Né? Mas se for para um local onde tem toda uma infraestrutura de boas escolas, bons hospitais, aí normalmente o empregado vai. Doutor Mike, pergunta que já aconteceu conosco nos nossos programas anteriores no rádio, e as pessoas assim ficam com muita dúvida nisso. É aquela questão do empregado deixar de trabalhar para doar sangue. Isso é legal. Agora, por um outro lado, o empregado também tem que comprovar isso, não é isso? Eu queria que o senhor deixasse isso claro para o nosso. Sim, José Val. Existe uma previsão expressa na CLT autorizando o empregado a deixar de trabalhar uma vez a cada 2 meses. Ou seja, uma vez por ano, ele pode se ausentar do trabalho para fazer doação de sangue. É claro que, ao fazer essa doação de sangue, ele tem que se munir de comprovantes que realmente eles tenham ido no departamento, no hospital, no local que faça a coleta de sangue, para levar ao seu empregador. Não é simplesmente chegar e falar, eu faltei tal dia, mas eu faltei porque eu fui doar sangue. E sem nem trazer qualquer tipo de comprovante para poder ali fundamentar aquela justificativa. Essa é uma previsão que está expressa na CLT e tem objetivos, claro, de fomentar esse aspecto humanitário, né? De poder ajudar o próximo, de poder manter os bancos de sangue abastecidos e os empregados, quando os empregadores têm que movimentar nesse sentido, porque é um direito do empregado e com certeza tem uma contribuição muito forte para a sociedade. E quando acontece aqui a ação coletiva na empresa, porque acontece muito também, vamos fazer uma ação coletiva na empresa de várias pessoas doarem sangue. E o dia a dia ali, como é que fica? Em relação àquele universo, por exemplo, 10, 15, 20 trabalhadores para uma grande empresa doarem sangue naquele dia.
dia. Então, quando se fala nessa ação coletiva, eu acho que já é uma atividade de deliberação da empresa. A empresa fazendo alguma atividade. E é claro que a gestão interna da empresa vai se preparar. Remanejamento para poder fazer isso. Esse outro caso que nós falamos, nós pontuamos aqui, é diferente. Não é uma atividade da empresa, é uma atividade, é uma atuação específica, individual do funcionário. E só complementando, esse dia que ele trabalha não é descontado do salário. Ele não tem desconto nenhum. Agora, se a empresa quiser fazer essas atividades também com esse aspecto humanitário, social... Eu falo porque está acontecendo muito, né? Sim. Isso tem que ser fomentado na sociedade. As empresas também têm uma função social dentro da sociedade, e essa função social ela tem que ser desenvolvida, e a doação de sangue por meio de campanhas é uma das possibilidades. Vamos falar um pouquinho agora da questão do aviso prévio, doutor Cícero. Cumprimento de aviso prévio, certo? As pessoas têm a opção de cumprir os 30 dias ou cumprir menos de 30 dias? Como é que é isso? Fui demitido. O empregador dispensa sem justa causa. O cumprimento do aviso, ele deve ser obrigatoriamente de 30 dias ou o empregado tem a opção de ser menos dia? Como que é essa situação? A coisa funciona da seguinte forma. Até um tempo atrás, o aviso prévio de 30 dias, o trabalhador tinha o direito de sair 2 horas antes do final do expediente. Era direito dele? Era direito. Ou seja, a carga... ele trabalhava... 8 horas, eu vou sair, vou trabalhar só 6. Exatamente. Mas houve uma mudança na legislação e flexibilizou isso um pouco. Em vez dele sair 2 horas todo dia, houve uma alteração da seguinte forma. Ele trabalha 21 dias e os outros 7 dias ele fica liberado. Mas isso é opção do... É o trabalhador que faz a opção. É o que faz a opção? É o trabalhador. O empregador não pode dizer, não, eu quero ser aqui 30 dias trabalhando 2 horas menos, não. Não. E se o empregado fala, não, eu só quero fazer os 21. É o trabalhador que faz a opção. Ele que faz a opção. Ele que faz a opção, Tá certo. Dentro dessa questão do aviso prévio ainda, a empresa dispensou sem justa causa e ela quer que o empregado cumpra o aviso. Ele não querendo cumprir, ele tem que pagar a empresa, é isso? Sim, ele tem que pagar. Senão, cada dia que ele deixar de trabalhar, ele vai ser computado como uma falta normal. Aviso prévio não quer dizer... É o final dos últimos 30 dias do contrato. O contrato continua valendo até o último dia. Se o trabalhador não vai ser considerado falta como se fosse normalmente durante o curso do contrato. E o contrário, doutor Mike, se a empresa dispensa sem justa causa e ela diz assim para o empregado, eu não quero que você venha aqui também mais não, mas eu só vou te pagar no final do aviso. Isso é legal? Josival, essa questão de pagar no final do aviso, a gente tem que, na realidade, voltar na CLT e entender o pagamento vinculado ao cumprimento ou não cumprimento do aviso prévio. Se a pessoa ela cumpre o aviso prévio, o pagamento é no dia útil imediato ao fim do aviso prévio. Agora, se ela não vai cumprir o aviso prévio, tem um prazo de 10 dias para poder fazer o pagamento. Então não pode ser... tem que se vincular a essa situação. Entendi. Então, eu vou demitir. Como é que eu vou determinar o dia que eu vou pagar o funcionário? Eu vou determinar pelo cumprimento ou não cumprimento do aviso prévio. Se ele cumprir o aviso prévio, próximo dia útil. Ele não cumpriu no aviso prévio, prazo de 10 dias para fazer o levantamento. Eu não quero que você cumpra, mas eu vou pagar só quando for sincero. Não existe isso. Eu não quero que você cumpra, então com 10 dias tem que pagar o empregado. Afirmativo. Taxativamente, imposto pela CLT. Se o empregado for cerceado desse direito, ele tem que acionar a empresa por meio de uma reclamatória trabalhista na Justiça do Trabalho. Essa pergunta aqui é outra recorrente e a gente também agora passou por isso. Só um minutinho. Inclusive, com relação a isso aí que você está falando, o empregador dispensa o empregado, não quer que ele cumpra o aviso e fala, só vou te pagar daqui 30 dias, 40 dias. Justo. Passado desses 10 dias, o trabalhador tem direito a uma multa correspondente a um salário dele.
Então, o empregador é penalizado por causa dessa conduta. Ele pode até pagar, mas ele vai ter que pagar com a punição. É isso. É isso aí. Pois até na visão de vocês, poderia haver uma flexibilização em relação a isso também? Essa questão? Porque muitas vezes, quando é demitido, a gente sabe que não tem aquele mesmo empenho. Fica aquela coisa arrastada. Pode haver ou tem alguma ideia em relação a flexibilizar isso um pouquinho? O Dr. Mike citava o exemplo americano, inclusive, que a gente sabe que são questões muito mais flexíveis. Há uma possibilidade? Não, a lei não permite flexibilizar. Mas Não eu como advogado, eu recomendo o empregador o seguinte: se você vai demitir, indeniza. Não deixa o trabalhador trabalhando. Seria a mesma coisa que você mexe com futebol, o cara quando quer sair, o chinelinho, né? O cara que não quer sair, não adianta, né? Vai lá, insiste pro cara jogar, o cara deixa o adversário passar. Então, e dentro da legislação trabalhista, se for um bom operário, se for um bom trabalhador, até que tudo bem, ele pode até cumprir o aviso. A gente sabe que mas não vai tem acontecer. muita malandragem nisso aí. Eu já tive casos de um empregado demitido arranjar acidente de trabalho para poder ganhar estabilidade provisória. Então, aí é um problema. É um problema, então. Né? Porque depois ele pega 1 ano de estabilidade. Imagina, você está doido para ver o cara E o longe que fica para a empresa, meu Deus. E eu vou entrar no assunto aqui agora, que também ele está linkado com esse aí, da gravidez. E aí eu quero que a gente aborde em algumas situações. Por exemplo, a gente já teve casos também de pessoas que, ao cumprir o aviso prévio, já chegarem dizendo: agora eu estou grávida. Então a gravidez muda um pouco essa proposta. Dentro da questão da gravidez ainda, para depois vocês definirem aí, no período de experiência, a empregada chega e diz: o empregador diz: eu estou te demitindo. Ela chega e fala: não, mas eu estou gestante. E aí, o empregador tem direito? E uma outra abordagem ainda na questão da gravidez. A empregada pediu para sair, assinou o aviso prévio a pedido: não, estou indo embora. Daí, no cumprimento do aviso, daqui 2 semanas, ela chega para o empregador e fala assim: descobri que estou grávida e não quero mais ir embora, já com o aviso prévio assinado. Como que resolve-se essas situações? Bom, o primeiro caso é o seguinte: até um tempo atrás, quem tinha, por exemplo, contrato por prazo determinado, que normalmente é o que a gente fala, o contrato de experiência, né? Terminava-se o contrato, a mulher ia embora, estivesse grávida ou não, terminou. Olha, o seu contrato é previsto terminar no dia 8 de outubro. Valer o contrato. Mas houve uma evolução por parte, primeiramente, do Poder Judiciário trabalhista, para poder derrubar esse entendimento, porque na visão do Poder Judiciário, o que está protegendo ali é a gravidez, né? É o trabalhador, a mulher grávida. Então, o que acontece? Hoje, a mulher, ela pode, no primeiro dia de contrato de experiência ou no último dia do seu contrato de experiência, se ela fala: olha, eu estou grávida, ela tem direito à estabilidade até 5 meses após o nascimento da criança, né? Então, é aquilo que o Mike está dizendo, isso é uma proteção, a legislação aqui é muito protecionista. E isso faz com que muitos empregadores façam restrições a contratar mulheres novas, mulheres em fase ainda de reprodução, porque quando chega a determinada idade, a mulherada já começa a não mais querer engravidar, né? Então, isso é justamente decorrente de quê? Da proteção da lei, né? Da proteção dos tribunais. E até uma questão que foi pendente em relação à gravidez também é a questão da insalubridade, gestantes trabalharem numa condição insalubre. Parece que ficou pendente. De que forma eles vão resolver isso? Ou foi mal colocado de fato? Não, essa questão de mulher trabalhar em local insalubre, primeiro a gente tem que fazer digamos assim, uma dissecação o que seria, dessa situação. Porque uma coisa é você trabalhar em local insalubre,
por exemplo, trabalha no lixão, trabalha com varrição de rua. Outra coisa é você trabalhar em local potencialmente insalubre, hospitais, entendeu? Estabelecimentos de saúde. Então, são coisas completamente distintas. Evidentemente que se você colocar uma grávida trabalhando na varrição de rua, ou carregando lixo, manuseando lixo, isso aí realmente pode trazer para ela consequências, e também para a criança, consequências muito graves. Mas isso é muito diferente de, por exemplo, de ambiente em estabelecimento de saúde, onde, por sinal, a higienização é extremada. Né? É extremada. Não existe estabelecimento de saúde onde, salvo exceções, que às vezes a gente vê aí denúncias da imprensa falando que hospitais públicos estão, né, depauperados e estão entregues às baratas e tudo mais. Mas os estabelecimentos de saúde mesmo, os sérios, mantêm a higienização impecável. Por quê? Porque ali você lida com vidas e você tem que ter todo um controle de higienização para evitar o quê? A contaminação. Entendeu? Infecção hospitalar. Então, existe toda essa preocupação, existe, mas, digamos, as pessoas que defendem isso não põem o pingo no i. Olha, o que é efetivamente local insalubre? Põe, fala onde que está acontecendo a coisa. Porque quando você fala insalubridade ela tem graus. A própria lei estabelece graus de insalubridade. A própria lei estabelece mecanismos de neutralização digamos assim, dessa potencialidade de insalubridade. Se você trabalha com luva, por exemplo, lá em Fukushima, no Japão, teve aquele terremoto lá, aquele maremoto lá, que detonou aquela usina atômica, o pessoal entrou lá para poder trabalhar lá normal e está todo mundo bem. Mas para poder entrar lá, todo mundo colocou uma roupa adequada. Então essa questão de insalubridade, de periculosidade, isso aí tudo tem tratamento, isso tem situações adequadas que a própria legislação permite que possa ser o quê? Contornada. Isso a gente não pode generalizar, porque senão fica parecendo que que se está querendo, a legislação está querendo, digamos assim, detonar com as grávidas. Não é isso. Existem casos e casos, e cada caso tem que ser analisado de acordo com os fatos. Situações, nós temos que tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. É isso que tem que ser feito. Tomás, que é a mesma linha de raciocínio quando eu disse daquela empregada que pediu para sair e no decorrer do aviso ela descobriu que estava grávida e chegou no patrão e disse: eu não vou sair mais, o patrão não pode mandá-la embora. E também a mesma linha de raciocínio que o Cícero respondeu no primeiro momento aí, para aquela empregada que está cumprindo aviso, dispensada por justa causa, cumprindo o aviso, e aí descobre que está gestando também, da mesma forma o empregador não pode demiti-la. Sim, José Val, esse foi um embate jurídico que ocorreu dentro do próprio TST. E aí nós temos que fazer dois cortes diferentes. A sua pergunta determina que a empregada que pediu demissão, ela está cumprindo um aviso prévio. Nessa situação, ela ainda está ligada à empresa. E mesmo com o pedido de demissão, ela vai ter garantido. Porque, como o Dr. Cícero disse, a busca da legislação é a proteção do feto, da criança, que será protegido pela legislação. Agora, o grande embate que ocorreu dentro do TST é aquela pessoa que pede demissão, ela se desliga da empresa e depois ela descobre que estava grávida, no tempo que ela estava dentro da empresa. Então, a quarta turma do TST julgou que não haveria estabilidade. Essa pessoa não retornaria às suas atividades. Quarta turma do TST. Posteriormente, houve um recurso da parte e ela foi julgada pela SDI 1. E lá na SDI 1, eles reconheceram o direito dela voltar à atividade. O entendimento jurídico deles se deu no seguinte ponto: porque ela grávida, ela teria direito de estabilidade e deveria ser assistida pelo sindicato ou pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
Então, aquela pessoa que pede demissão, que se desliga da empresa sem passar pelo sindicato ou pelo Ministério do Trabalho e Emprego, estando grávida, mesmo sem saber, ela terá o direito de retornar à atividade laboral anterior e garantir todos os seus direitos de estabilidade e afins. Só complementando, isso esclarecendo mais para o telespectador, é o seguinte: a mulher estava grávida, não sabia que estava grávida, pediu demissão, cumpriu o seu aviso prévio, terminou o contrato, foi embora para casa. Recebeu a rescisão. Recebeu a rescisão, tudo direitinho. Ou seja, teoricamente acabou o vínculo. Ou seja, acabou o vínculo. Teoricamente não, legalmente. Legalmente, legalmente porque acabou. ninguém sabia que ela estava grávida. Só que, passados uns dias, ela descobriu que estava grávida, opa, estou grávida. E como a legislação protege a grávida, e protege também o feto, ela pegou e falou, opa, peraí, eu tenho direito à estabilidade. Eu tenho que voltar a trabalhar. Ou então quero uma indenização. É isso que aconteceu. Então, essa particularidade, aqui é que a gente mostra aquilo que o Mike disse no início, é a proteção do trabalhador. Você vê, a intervenção do Estado na relação privada, ela é tamanha que chega, digamos assim, a restabelecer um contrato que já tinha exaurido, ou seja, acabou o contrato e nós vamos refazer o contrato. A gravidez se sobrepõe à lei. Então. Exatamente. No caso aí, não, se sobrepõe ao contrato. Ao contrato, né? Ao contrato. Né? E o resultado volta tudo ao status quo ante para que ela seja protegida, porque... Mas isso é justo? Olha... Tá certo. O poder analisando friamente o empresário, puxa vida, porque a gente tem a lei que terminou ali. Mas e aí? Como que volta para trás? Para esse, digamos assim, para esse empregador, a lei não, ele pode, com certeza ele leva, essa lei não está sendo, eu paguei, indenizei, né? Indenizei de acordo com a lei e tal, agora tem que voltar e engolir esse sapo. Né? Então, ele se sente injustiçado. Mas para a trabalhadora, não, a lei é justa, né? Tem justiça, porque eu... Né? Então, depende de onde se você estiver... De que lado você está, né? Exatamente. E aqui o Dr. Mike falava aí tem o viés ideológico. O Dr. Mike falava também a questão de Getúlio Vargas. Ficou muito tempo no poder, entrou lá em 1930, teve um breve período ali que saiu, mas ficou até suicidar em 54. Então, foi uma influência muito grande, e Getúlio era conhecido como o pai dos pobres. E até hoje, dessa forma. Não que, aqui não estou falando de forma de chacota nem nada disso, mas essa influência ficou muito pesada. Até hoje é uma sombra de uma pessoa que já faleceu há décadas e décadas, mas aquela sombra de pai dos pobres, de protecionismo, de assistencialismo, parece que continua arraigada de tal forma que a gente não consegue desgrudar disso. Ver o que de fato é viável, o que é positivo, que vai contribuir para o desenvolvimento do país e o que já não se pode usar mais em tempos modernos. Né? Sim, não... somente na área trabalhista, em todas as áreas da sociedade brasileira, a gente tem essa característica cultural de assistencialismo. Eu diria até mais, coitadismo. Acho que o coitadismo está acabando com o Brasil. E essa questão, ela coloca toda essa situação de protecionismo, de vitimismo da sociedade, do excluído da sociedade, das divisões de classes. A minha opinião pessoal é que a questão de divisão de classes, ela prejudica. Na realidade, você tem que ter uma visão de cooperação de classes. Então, você tem uma classe que coopera com a outra, onde aquela classe superior serve de elevador para pegar aquela que está abaixo e subir e se ascender economicamente. Você pode ver isso em situações que você vai para um local do sertão e se instala uma empresa lá. Ao se instalar uma empresa naquele determinado local, gera economia e várias outras empresas começam a se formar em volta dela e começam a gerar renda e começa a gerar riqueza para aquele povo. E aí ele sai do assistencialismo e sai debaixo das asas do Estado. E digo mais, e fica satisfeito com aquela situação de produzir, né, de não precisar de dar, de doação, né? Só para sintetizar aqui o que o Mike disse, é o seguinte: sem empreendimento não há riqueza. Se não tiver uma ação, a livre iniciativa do empreendedor para poder chegar, disponibilizar o capital dele, para poder
construir um empreendimento e contratar pessoas e correr o risco da atividade. Isso. Não é? Que é enorme, né? Exatamente. E muitas vezes o empresário é tratado como bandido, né? Ele vai gerar empregos, vai gerar renda, vai gerar impostos, porque onde não tem empresa, o Estado vive de quê? De impostos. Todos nós pagamos impostos. Então, toda aquela riqueza lá que tem no orçamento lá de 2 trilhões, aquilo ali somos nós contribuintes que colocamos as nossas moedinhas lá, entendeu? Em tudo que compramos e no final gera aquela montanha de dinheiro. Se é bem gerido ou não, isso é outra coisa. Então, o que é isso? Isso é resultado de quê? De riqueza gerada pelos empreendimentos. Porque se não tiver empresa, se não tiver atividade privada, o Estado vai ficar de que jeito? Vai viver de quê? Como é que vai pagar o funcionalismo? Como é que vai ter a segurança? Não tem como. Né? Não tem como. Doutor Cícero, doutor Mike, existe uma confusão aí entre a pessoa buscar os seus direitos trabalhistas. Eu estou numa empresa, me desliguei daquela empresa. Quanto tempo eu tenho para buscar? Me desliguei, mas achei que fui prejudicado de alguma forma em alguma coisa e ficou com aquilo na cabeça, achando que devia ter acionado a empresa e não acionou. Quanto tempo para quem foi desligado tem para buscar um direito trabalhista? Porque as pessoas às vezes confundem isso. E aquela pessoa que está trabalhando, eu recebia uma ajuda de custo aqui qualquer, estou na empresa, foi me cortada essa ajuda de custo, eu não achei que aquilo foi legal. Quanto tempo eu ainda tenho para pleitear esse direito que eu perdi? Porque tem tempos diferentes nisso aí, não tem? Tem sim. Então vamos na primeira. Quando o contrato de trabalho termina, o trabalhador tem 2 anos contados do término do seu contrato para reclamar qualquer direito. Agora, ele só pode reclamar os últimos 5 anos. A legislação limita em 5 anos. Por quê? Porque ninguém pode ficar ad eterno refém de situações jurídicas. Por isso que nós vamos entrar na sua segunda pergunta. Quando o trabalhador mantém um vínculo contratual de longa data com a empresa, ele pode, sem sair da empresa, fazer uma reclamação da ajuda de custo. Digamos que ele cortou a ajuda de custo dele, nós estamos em 2018, em 2014. Então tem 4 anos que a ajuda de custo dele foi suprimida. Ele pode reclamar o recebimento, olha, cortou indevidamente essa ajuda de custo, então nos últimos 5 anos ele pode reclamar. Continua trabalhando normalmente, sem quebrar o contrato. Ele continua trabalhando na empresa e reclama na Justiça do Trabalho a restituição. Olha, eu tenho direito a essa ajuda de custo que foi suprimida em 2014. Tudo bem, ele só pode reclamar os 5 anos para trás. Agora, quando o contrato dele termina, ele tem 2 anos para reclamar. Se ele ficar 1 ano olhando, contando as nuvens que passam pelo céu, quando ele for reclamar, ele já perdeu 1 ano. Então, em vez dele reclamar 5, ele vai reclamar somente 4. Então vai diminuindo. Se ele deixar para o último dia do 2º ano, ele só vai poder reclamar os 3 anos. Entendeu? Então ele vai perder 2 anos porque ficou a ver navios. Tá certo. Então é isso. Doutor Mike, compensação de jornada. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque às vezes também tem uma confusão. O empregador quer que o empregado trabalhe um período maior durante a sua jornada e diz assim, depois eu vou lhe compensar lá na frente, você vai deixar de trabalhar, porque para o empregador ele tem que entregar uma encomenda com tempo determinado, ele precisa de toda a sua força de trabalho e depois ele diz para o empregado, eu vou compensar, você deixa de trabalhar na questão da compensação. Como é que é isso? É legal, não é legal? O empregador pode exigir isso do empregado? Como que funciona? Sim, Joseval, existe a possibilidade. Houve uma alteração com a CLT. Antes da alteração da CLT,
havia sim obrigatoriamente a intervenção do sindicato na compensação. Teria que ter um acordo firmado no sindicato. Tinha que ter ali um acordo. Com a nova CLT, abriu-se a possibilidade dessa negociação ser feita diretamente entre empregado e empregador, para fazer essa compensação de horas, desde que essa compensação seja feita no prazo de 6 meses. Tendo essa compensação no prazo de 6 meses, esse contrato, esse estabelecimento de acordo pode ser feito de forma individual entre empregado e empregador. O sindicato só será necessário se for feita essa compensação por um período de prazo maior, chegando aí a 1 ano. Então, existe essa possibilidade de fazer essa compensação de hora, e com a legislação, ela desamarrou o empregado e o empregador, e os dois podem ali diretamente fazer essa negociação. Vou trabalhar um período um pouco mais e eu vou fazer essa compensação dentro de 2 meses. Uma orientação para o empregador: seja formal, estabeleça contrato, esteja com esse documento guardado dentro dos documentos do empregado. Da mesma forma, o empregado também tem a sua cópia guardada para que eles estejam ali protegidos juridicamente por esse estabelecimento de contrato entre as partes. Isso aí tem a ver com o chamado banco de horas? Sim, sim. A compensação de jornada é específica. Você faz esse banco de horas e depois faz a compensação. Especificamente nesse ponto que você disse. Tá certo. Mas o importante é criar o documento, né? Nada de boca. Eu tô acompanhando um amigo meu agora que foi no fio do bigode a coisa. A empresa falou, não tem nada assinado. Então vamos lá, voltar para o banco de horas aí. Deixa eu explicar por quê. Porque quando você vai para o judiciário ou para promover uma reclamação trabalhista, quando é o caso do empregado, ou para defender a empresa, no caso do empregador, o juiz ele vai fundamentar a sua decisão com base em provas. Ele vai analisar testemunhas, ele vai informar também, vai ter ali documentos para orientá-lo. Então esse documento formalmente estabelecido e guardado, ele poderá ser eventualmente apresentado junto ao processo judicial para promover a ação ou para se defender de uma ação. Tá, já que nós estamos falando de compensação de jornada, existe também dúvida dos empregados em relação a valor de hora extra. E tem muito empregador que também às vezes tenta ludibriar o empregado nesse mundo nosso dos terráqueos. Então eu queria só perguntar pro Dr. Cícero: Dr. Cícero, qual que é o valor correto de hora extra? Trabalhei de segunda a sexta, é um valor, sábado, domingo e feriado é outro, porque tem gente que quer que o empregado trabalha de mamana caducando e pagar o mesmo valor. Deixa isso bem claro aqui pro nosso assinante do 14. A primeira coisa que a gente tem que saber é o valor da hora. Quanto que o trabalhador ganha por hora. Porque que aqui no Brasil a gente tem o hábito de contratar por mês, né? Trabalha-se por mês. Via de regra, nessa jornada comercial de 44 horas por semana, o fator de divisão é de 220. Então você tem que dividir o salário, a remuneração do trabalhador, por 220. Aí você vai encontrar o valor da hora. E se for uma hora extra realizado durante a semana, aí tem um acréscimo de 50%. É o valor da hora mais 50%. Se for em feriados, e se for no domingo, aí o acréscimo é de 100%. É o valor da hora mais 100%. É dessa forma que é feito. Então, se o cidadão trabalhou, por exemplo, a jornada dele termina às 18 horas e ele trabalhou até às 20 horas, então ele fez 2 horas extras. Então, essas 2 horas extras, ele vai receber a hora normal acrescida de 50%. Para cada hora trabalhada. Se for no domingo, ele vai ser a hora normal dele, acrescida de 100%. Tá certo. Dessa forma. Val, reta final. Reta final já? Levantaram a placa ali de substituição. Não fala um negócio desse não. Eu tenho 2 assuntos aqui, mas um vou abordar ele então só para nós finalizarmos, que é um momento que a gente está vivendo interessante, porque mudou um pouco também até a forma de controle da coisa. Vale transporte.
Antigamente você dava o vale transporte, o Verano trabalha comigo, você tem direito a 100 vale transporte, Verano. E aí o Verano gastava 10, vendia 90, porque era o valezinho mesmo, físico. Né? Agora hoje isso é tudo eletrônico, é os cartões. E hoje tem-se o controle, porque você sabe qual que é a hora que o indivíduo viajou lá no... Não é? Então a gente está vivendo isso nas empresas. Carrega o cartão do Verano, com 40 direitos a transporte, que ele disse que ele trabalha 20 dias, e ele só quer vir de casa para o trabalho e no fim do dia do trabalho para casa. Então, 20 dias úteis, 40 carregamentos no cartão aí. Não é isso? E aí, às vezes, o Verano, a empresa constata que o Verano, nas 18 horas, ele fez 3 viagens ali, ou seja... Nota-se que o Verano não está gastando a carga do cartão dele, não é só o Verano, ele deu um jeito de passar para alguém e tal e coisa. A empresa está sendo lesada porque o funcionário realmente não está utilizando a carga do cartão para fazer o seu deslocamento, ele está buscando um jeito de fazer um dinheiro nisso. Eu queria perguntar, como que as empresas podem se proteger legalmente nisso? Tem direito de dizer, não, ô Verano, você não precisa de 40 cargas não, você só precisa de 20, porque olha aí o que está acontecendo. Isso é possível ou não é? Como que funciona isso, doutor Mike? Então, Joséval, a questão do desvio da função do Vale Transporte, ela constitui falta por parte do empregado em relação ao empregador. E de forma alguma ele pode utilizar esse vale transporte para outros fins, ou no caso, como você disse, deixar que outras pessoas usem esse benefício. O que é que o empregador pode fazer? Ele pode se munir das advertências e até pedir a extinção do contrato de trabalho por meio da falta grave promovida por parte do empregador. E eu vou além disso, Joséval. Quando você diz aí um exemplo que essa pessoa pega o vale transporte e passa para um terceiro utilizar, passa, além de ser falta grave, passa a ser também um ato de improbidade. Então, nos dois casos, justifica-se uma dispensa por justa causa, onde todos os direitos trabalhistas serão ali não pagos para o empregado. Então, se você tem um empregado que está fazendo esse tipo de ato, utilizando o vale transporte de forma indevida, saiba que você pode demiti-lo por justa causa em decorrência da falta grave e, dependendo do caso, se o vale transporte estiver sendo utilizado por terceiros, pelo ato de improbidade por parte do empregado. Ok. Lembrei agora, sabe o quê? Em campanha presidencial, Afonso Camargo, o criador do Vale Transporte, foi candidato a presidente em 89. Tinha até a musiquinha, Vale Transporte, medida mais justa, ninguém pode negar. É. Afonso Camargo, é PTB, meu voto agora. Esse Verano tem história. Foi pro ralo. Esse. O Afonso Camargo, só para o pessoal, não foi eleito, o Vale Transporte não resultou em voto para ele, não. Mas fica aqui. Mas tá aí, é um grande benefício para o trabalhador. Sem dúvida nenhuma. Não é? E faz parte, é uma ferramenta muito importante nessa relação empregado e empregador, não é? E isso tem que acontecer mesmo. Doutor Mike, muito obrigado por ter nos presenteado aqui com esses momentos aqui, com esse bate-papo nosso, aclarando algumas dúvidas e trocando algumas ideias aqui conosco. O agradecimento é meu, Joséval, eu agradeço a oportunidade. Verano, um prazer estar aqui com você. Prazer revê-lo, né? Doutor Cícero, companheiro de luta, toda a equipe aqui do programa Alto Astral, os telespectadores, muito obrigado. Espero ter contribuído e que, se houver novas oportunidades, estarei aqui à disposição. Doutor Cícero, muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Eu faço do Mike as minhas palavras, porque é um prazer estar aqui com vocês, com toda a equipe, e também os telespectadores, esperando que eu tenha esclarecido, e que, se alguém tiver dúvida, mande as dúvidas para cá, para o Joséval, no Alto Astral. Isso chega na gente e, quando há outra oportunidade, a gente esclarece aquilo que ficou pendente. Um abraço a todos. É isso aí, Verano. Muito obrigado. Juntos mais uma vez, né, Verano? É, claro. E, como sempre, procurando inovar, né? Porque, como a gente fala no começo aqui, a gente fala de saúde, mas fala também de
direitos, né? Direitos do cidadão. E quando a gente traz especialistas da área, como o Dr. Mike, o Dr. Cícero, que conseguem traduzir uma coisa que muitas vezes parece tão complicada para a linguagem comum, eu acho que é importante. Esse é o objetivo, né? Esclarecer as dúvidas, né? Porque você criar mais dúvidas, uma coisa, e no emaranhar de leis que a gente tem, não faz sentido. Então, por isso que é bom ter pessoas como vocês aqui para, né, como disse o Joseval, aclarear as nossas ideias. Então, isso é muito importante. Joseval, mais uma vez, muito obrigado. Um programa que vai se tornar também corriqueiro aqui na grade do Canal 14, da NET. O seu direito, o nosso direito, né? O direito Fazendo direito. Fazendo direito. E é isso que a gente pretende, né? E, é claro, agradecendo a presença do Dr. Mike, do Dr. Cícero, do Joseval, ao assinante do Canal 14 da NET e também dos nossos parceiros, sem os quais seria impossível a execução desse programa. Até logo mais. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico, Hospital Evangélico Goiano, o Plameg, Uni Evangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia e também a rede Itego, Governador Onofre Quinan. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.